segredo mais sombrio da Lei do Triunfo. Poucos livros nasceram com a ousadia de desafiar o mundo como a Lei do Triunfo. Escrito em 1928, muito antes de Napoleon Hill lançar Quem Pensa Enriquece, essa obra não era apenas um livro, mas um verdadeiro curso, uma coleção de 16 lições que revelavam aquilo que Andrew Carnegie acreditava ser a fórmula da riqueza e do poder. Ao contrário dos volumes compactos que poderiam caber facilmente em uma prateleira, a Lei do Triunfo era monumental, volumoso, caro e inacessível para a maioria. Talvez por isso muitos a chamem de a obra esquecida, a obra oculta de Napoleon Hill. E no coração dessas páginas, escondia-se um segredo sombrio. A revelação de que o fracasso não vem das circunstâncias, mas da mente humana, corrompida pelo medo, pelo conformismo e pela incapacidade de pensar com clareza. Imagine o cenário. Os Estados Unidos caminhavam para a Grande Depressão e a incerteza rondava cada família. Hill, depois de 2 décadas entrevistando os homens mais poderosos do planeta, sentia que havia recebido uma missão: decodificar os princípios que separavam os vencedores dos derrotados. Assim, ele organizou 16 leis universais. Mas há uma verdade que poucos conhecem. Essas leis, embora escritas em palavras simples, carregam uma força espiritual e psicológica perturbadora. São como lâminas afiadas, que podem libertar ou ferir, dependendo de quem as usa. O segredo sombrio da Lei do Triunfo não está apenas no que ela ensina, mas no que ela revela. Hill dizia que o maior inimigo do homem é a própria mente indisciplinada. Ele descrevia o medo como uma prisão invisível. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, da velhice, da perda do amor, da morte. Esses 6 medos, segundo Hill, são as correntes que escravizam a humanidade. Pense nisso. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo? Quantos sonhos você sepultou antes mesmo de tentar, apenas por imaginar o julgamento dos outros? Mas Hill não parava aí. Ele falava do poder do propósito definido, a primeira lição, e dizia que sem um objetivo claro, a vida se perde em mares de confusão. O homem que não sabe o que quer é como um navio à deriva, sempre levado pelo vento das opiniões alheias. Aqui está a sombra. A maioria das pessoas prefere a deriva, porque assumir um propósito exige coragem. Exige se levantar contra a mediocridade. Hill afirmava que essa é a diferença essencial entre o fracasso e o triunfo. Entre as lições da obra, uma das mais impactantes é o Mastermind, a união de 2 ou mais mentes em perfeita harmonia, criando uma terceira força invisível, quase espiritual. É um conceito poderoso, mas também perigoso. Porque se 2 mentes em sintonia podem criar prosperidade, 2 mentes em sintonia com medo e ódio podem gerar destruição. Hill nos alerta que a energia mental é neutra e o uso que fazemos dela é o que determina o resultado. Eis o segredo sombrio. O poder que constrói também pode destruir. Outra lição perturbadora é o autodomínio. Hill descreve que o homem que não domina a si mesmo jamais poderá dominar qualquer coisa no mundo. Isso soa simples, mas é aterrador. Quantos líderes ruíram porque foram escravos dos próprios vícios? Quantos homens perderam tudo porque não controlaram a raiva, a cobiça ou a vaidade? Autodomínio não é apenas disciplina, é a luta constante contra o inimigo mais implacável, o eu interior. E talvez o ponto mais inquietante de A Lei do Triunfo seja a noção de que a mediocridade é cultivada intencionalmente. Hill acreditava que a sociedade, a educação e até mesmo certas instituições alimentam o conformismo. Por quê? Porque massas conformadas são fáceis de controlar. Pessoas que pensam por si mesmas são perigosas. Então, qual o segredo sombrio? É que poucos realmente querem que você descubra sua verdadeira força. O mundo, em muitos aspectos, prospera com sua limitação. Durante décadas, essa obra foi lida apenas por aqueles que tiveram coragem de se aprofundar em suas páginas densas. Hoje, ela continua sendo um livro de difícil digestão. Não é uma leitura leve, não é feita para quem busca frases prontas de motivação. É um manual de guerra para a mente, uma convocação para que você desperte e pare de ser conduzido.
Napoleon Hill dizia que cada uma das 16 lições era como um tijolo na construção de uma fortaleza interior. Sem elas, o homem se torna vulnerável aos ventos do fracasso. Com elas, ele ergue um império invisível que nenhum inimigo externo pode derrubar. Mas, como todo segredo poderoso, elas exigem sacrifício. E aqui está a escuridão. Muitos não estão dispostos a pagar o preço. A pergunta que ecoa é: por que esse livro tão completo não se tornou tão popular quanto Quem Pensa Enriquece? A resposta é simples. Porque ele não era apenas sobre enriquecer. Era sobre enfrentar demônios internos, questionar o sistema, quebrar padrões enraizados. Era um chamado radical para assumir controle absoluto da própria vida. E isso, convenhamos, assusta. Hoje, ao folhear as páginas de A Lei do Triunfo, você não está apenas lendo um manual antigo. Você está participando de um pacto silencioso com a história. Um pacto que diz: ou você domina sua mente, ou será dominado por ela. O segredo sombrio da obra é este: não existe neutralidade. Ou você caminha em direção ao triunfo, ou permanece aprisionado no fracasso. E enquanto muitos buscam atalhos fáceis, essa obra permanece como um lembrete implacável. A grandeza exige disciplina, coragem e propósito. O triunfo não é um presente, é uma conquista. E cada lição de Hill é um convite a enfrentar a si mesmo, a desmontar as desculpas, a rasgar as máscaras, a levantar-se contra os próprios medos. Você que ouve estas palavras precisa refletir. Está pronto para encarar o segredo da lei do triunfo? Está pronto para deixar para trás a deriva, o medo e a mediocridade? Porque se não estiver, este livro será apenas papel e tinta. Mas se estiver, ele será uma arma. Uma arma contra o fracasso, contra a dúvida, contra o conformismo. O triunfo, dizia Hill, começa na mente. E a mente, quando treinada, é a força mais poderosa do universo. Mas quando negligenciada, é a prisão mais sombria que existe. Leia A Lei do Triunfo e descubra o segredo que muitos preferem manter oculto. O link está na descrição. Não permita que sua mente continue sendo o território do medo. Decida hoje dominar-se antes que seja dominado.